Sobrancelha top. Vamos dar continuidade aqui na parte de locomoção, né? Então, como que a gente vai fazer para ajudar o idoso a andar? A gente pode auxiliar dando o nosso braço, né? Segurando ele, para que ele se sinta seguro e evitar que ele caia, ou ele pode ser auxiliado com alguns meios que a gente possui, que é a bengala, muleta e andador. Todos eles vão estar auxiliando o paciente idoso a se locomover. E a gente vai falar agora sobre cada um deles. Então, a gente tem os tripés, bengalas de 4 pés, que eles são recomendados para paciente com idade mais avançada, né, e com instabilidade, que quer dizer que são mais propensos à queda, tá? A gente tem a muleta, que é considerada de uso simples, mas ela é muito usado, aonde não oferecem a estabilidade necessária. Por quê? Alguns pacientes utilizam aquela muleta que parece mais uma bengala em formato de guarda-chuva. Não sei se alguém já viu. A muleta mesmo em si, ela tem que ter um apoio para o braço, que a gente chama de braçadeira, e outro para o punho. Aí ela dá o quê? Mais firmeza para o paciente. E muitos gostam de usar aquela muletinha com formato de aquele cabinho de guarda-chuva, né, que a gente chama de cutuca marido. Quem já ouviu falar aquela guarda-chuva grandona chama de cutuca marido, né? O paciente idoso gosta dessa bengala assim, porém ela não traz tanto benefício para ele. A ideal é que tenha uma abraçadeira para apoiar tanto o pulso quanto a mão. A gente tem a bengala, que ela é utilizada do lado oposto, do lado lesado, e ela vai funcionar como uma extensão do braço. Então, ela deve ser posicionada um pouco à frente do corpo e também paralela a ele, a fim de melhorar a questão da sustentação do indivíduo. Então, é necessário atentar pelo peso e altura do paciente para que ele não fique curvado, tá? Então, a bengala ela tem que ser de acordo com a altura do paciente. Como a gente vai saber, professora? A bengala tem que bater pelo menos na cintura do paciente. Na cintura não, na pelve, perdão. Se ela bate na pelve do paciente, ela está no tamanho adequado. Se ela for menor que isso, ele vai ficar curvado, tá? Então, não é um bom para ele usar, não é um meio bom para ele usar. Agora, os andadores, eles podem ou não possuir rodinhas. Os melhores são aqueles que não possuem rodinhas. Por quê? Se possui rodinha, a chance do idoso, na hora que está movimentando o andador, desequilibrar e o andador e o idoso ficar, é muito grande, tá? Então, a gente oferta para o paciente idoso um andador sim, porém sem rodinha. Eu tenho imagens de cada um deles para vocês. Então, esse aqui é o andador convencional, onde ele não tem rodinha e ele é o melhor para ser utilizado, então ele tem que ficar rente o corpo. É um paciente idoso, coloca ele de forma mais rente, o corpo mais próximo, porque o paciente idoso geralmente coloca o andador lá na frente e vai correndo atrás do andador. Não é, tem que ser colocado sempre rente ao corpo em pequenas proporções, nunca com um espaço muito longo. Aqui a gente tem a bengala, né, de 4 apoios, ou também conhecida como tripé, que é aqui que não tem essa perninha aqui. Ela também é utilizada em pacientes que têm a suscetibilidade a quedas, né? São mais, possuem um risco mais acrescido. Essas aqui são as muletas que eu falei com vocês com a abraçadeira, tá vendo? Ela tem a abraçadeira, onde o braço do paciente vai encaixar, e o apoio para o punho, onde ele vai ter mais sustentação. E essa daqui é o andador,
com rodinha. Então, olha para vocês verem como ele tem mais propensão o paciente cair. Por mais que ele tenha esse apoio aqui, não deixa de fazer com que o paciente corra um risco pelo fato da rodinha, tá? Então, o idoso com um grau de dependência para andar, ele nunca deve andar sozinho, mesmo que ele consiga, tá? Então, ele vai precisar de uma orientação sobre as suas posturas, que ele deve manter sempre de forma ereta, e acompanhado do balançar dos braços. Por quê? Todo mundo já deve ter reparado nessa vida que a gente anda balançando os braços. Alguém sabe por quê? Por que que a gente anda balançando os braços? Não assim, que a gente anda assim na rua, mas a gente tem uma leve movimentação dos braços. Alguém sabe por quê? Equilíbrio. Se a gente não movimentar os braços, a gente perde equilíbrio, tá? Então, o nosso centro de equilíbrio é onde? A audição. Então, a gente precisa escutar bem, para a gente ter noção de onde a gente está. E os braços, ele vai fazer o quê? Estimular o ritmo que a gente deve andar. É claro que as pessoas que andam parece que está balando alguma coisa lá atrás, né? Mas tanto que a postura delas é estranha para andar. Né? Quem já viu aquelas pessoas que andam assim, ó, elas andam parecendo que tá querendo brigar com alguém, né? Porque elas andam com o braço para trás, automaticamente elas têm que impor o tórax para frente. Agora, o normal é andar com os braços na lateral. E sempre vocês podem ver que acompanha. O braço que está na frente sempre parece parece CAPS. O que é isso? Paciente com problema mental? Não. É, porque CAPS é isso, né? É realmente, anda tudo esquisito. Por que que a gente está andando, vai andar movimentando o braço assim? Porque sempre que a mão que estiver na frente vai ser o mesmo membro que vai estar na frente. Um dia, se vocês tiverem curiosidade, observam na hora de andar na rua. Não olhe o marido dos outros, nem mulher dos outros. Depois vocês vão falar comigo, vocês falam, mas não, ui. Mas a gente pode até fazer um experimento de andar na frente do espelho. Se a gente fizer esse movimento e andar, você vai ver que sempre vai coincidir. O braço que vai estar na frente vai ser a perna que vai estar movimentando no momento. Tá? Vocês fazem esse experimento e me contam. Tá? Além disso, a gente deve sempre lembrar o paciente que ele deve levantar os pés para andar. Por quê? O paciente idoso, com o passar dos anos, ele não quer nada com a dureza, ele quer arrastar o pé no chão. Literalmente. Qual que é o certo? A gente levantar o pé nas pontas dos pés e pisar com o calcanhar. Correto? O paciente idoso sai assim, ó. Levanta o pé, está arrastando o pé na rua. Quem já viu o paciente idoso andando aí? É assim. Então, a gente tem que sempre orientar ele que ele precisa levantar os pés. Porque se ele ficar arrastando o pé por aí, a chance dele cair é muito maior. Então, a gente tem que ter essas orientações básicas com ele. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a qualidade de vida na velhice. Então, quer dizer o quê? Mesmo o paciente idoso, ele pode ter uma qualidade de vida, sim. Né? Então, a gente tem que falar o quê? De prevenção. Então, para a gente ter uma vida boa lá na frente, a gente tem que começar agora. É claro que o paciente que já está com 60 anos, não tem como ele prevenir mais. Mas os nossos familiares, ou até mesmo nós, podemos começar a mudar alguns hábitos que lá na frente vão trazer benefícios para nós. Então, entre medidas preventivas, temos que visar impedir a ocorrência de doenças, tá? Com medidas de diagnóstico precoce, e mediante impedir a progressão da doença ou que ela faça uma perda de uma função. O que seria isso? Estar sempre fazendo acompanhamento médico, né? Às vezes aquela opinião daquele médico não te satisfaz por completo, peça a opinião de outro médico, sabe? A gente tem que se cercar de pessoas que queiram cuidar da gente e queiram ver o nosso bem. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar disposto a querer o nosso bem. Né? Então, a gente tem que... A iniciativa, ela tem que partir da gente, tá? Então, se a gente quer mudar, a gente consegue.
A mesma coisa o paciente. Se a gente conseguir conscientizar ele que ele precisa de uma mudança, ele vai mudar. Se não, ele não vai mudar. É aquela velha frase: a pessoa só muda se ela quiser. Não tem nada que o outro faça que vai fazer com que ela mude. Apenas ela perceber que aquela situação não vai trazer benefício para ela. Então, para avaliar a qualidade de vida em pacientes idosos que sofrem efeito de inúmeros fatores, que entre eles vão estar os preconceitos dos profissionais ou do próprio idoso em relação à velhice, e tem também a dificuldade que os jovens quanto a trabalhar os conceitos de probabilidade de decisão. Às vezes, a pessoa mais nova, ela não tem a mesma paciência que o idoso teria com ela, independente do momento, sabe? Então, às vezes, ele está lá tentando tomar uma decisão. Ah, escolhe logo. Está demorando demais. Ou senão, não, vai levar qualquer um. Tudo é a mesma coisa, tá? Então, tudo isso influencia. No paciente idoso, a gente tem que ter duas certezas. Primeiro, o corpo dele está frágil. Ele está debilitado. Segundo, o emocional manda em tudo. Se ele tiver com o emocional abalado, diabetes está descontrolada, pressão fica descontrolada, ele não consegue fazer alguma atividade. Por quê? A gente tem que entender que o cérebro dele já está num estado avançado. Não é a mesma coisa que a gente toma uma porrada na vida aqui, desculpa, perdão da palavra, toma uma porrada na vida aqui, outra dali, e a gente continua seguindo a nossa vida normalmente. O paciente idoso, não. Às vezes, uma simples brincadeira com ele vai constranger ele de um modo que vai impactar na saúde dele. Um exemplo para vocês. Teve uma paciente que eu cuidava dela, aí uma profissional, nesse dia, ficou com ela, não caiu na minha escala. Aí essa profissional chegou, e essa paciente, ela tinha 82 anos, ela era virgem, nunca tinha tido contato com ninguém do sexo oposto, né? Então, assim, para ela já estar naquela situação difícil, que ela tinha que deixar os outros ver o corpo dela, coisa que ninguém nunca tinha visto. Aí uma profissional chegou, não vou falar o nome dela, né? Falou assim: ô, dona Maria, vamos trocar essa fralda aí? Aí ela virou e falou assim: mas ele tem que estar perto, que era o rapaz que ia ajudar. Ah, dona Maria, o que a senhora tem, todo mundo já viu. Não precisa se preocupar com isso, não. Falou desse jeito com Dona Maria. Dona Maria ficou o resto do dia moada. Sempre que eu estava no setor, ia lá e fui conversar com ela. Aí ela, hoje eu não estou bem, não. Eu falei: o que aconteceu, Dona Maria? Eu achei que eu não estou sendo cuidada aqui mais, não. Aí eu perguntei para ela: mas por quê? Eu quero ir embora da minha casa. E ela não podia ir embora, porque ela tinha várias complicações e a internação dela ia ser longa. Eu falei: mas por quê, Dona Maria? Ela falou assim: veio uma moça aí e falou comigo assim, que o que eu tenho, todo mundo já viu, só que ninguém viu, não, porque eu nunca tive homem na minha vida. Foi aí que eu descobri que ela era virgem. Nunca tive homem na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito resguardada, e agora eu estou aqui, dependendo dos outros me veem na minha situação que eu estou, e as pessoas falam que eu tenho, todo mundo já viu. Ninguém viu, não. Então, eu acho isso muito errado, e começou a chocar. Aí eu falei para ela: Dona Maria, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com essa pessoa, e se ela precisar, a senhora pede para me chamar, que eu venho cá e te ajudo. Ela virou e falou assim: tá bom. Fui chegar para a pessoa e falar com ela: Dona Maria não está satisfeita com o que você fez, ela achou que a forma na qual você tratou ela não foi a melhor, né? A palavra que você usou não estava adequada no momento, e ela me expôs uma situação na qual ela ficou bem chateada, ela está até prostrada no leito. Por causa de uma troca de folga? Não vou falar o que ela falou, mas ela falou assim: o que ela tem, ela não falou isso, tá? Mas ela usou a palavra, referindo ao órgão, né? O que ela tem, todo mundo tem, qual que é o problema dela? Se ela está aqui, ela tem que aceitar e pronto, acabou. Então, na hora que a pessoa falou isso comigo, eu pensei assim: adianta eu falar com ela um monte de coisas que ela vai mudar a forma de pensamento dela? Não adianta. Porque eu não cheguei advertindo, não cheguei brigando, eu simplesmente conversei com ela, e a postura dela se manteve a mesma. Foi com ela assim: tudo bem, Dona Maria não está na sua escala mais. Ela vai ser responsabilidade minha até o final do controle.
Eu assumi. Era meu dever? Não, mas eu assumi. Para tentar proporcionar o quê? Um ambiente mais tranquilo e favorável para a melhora da Dona Maria. Depois disso, Dona Maria ficou comigo até o final do dia, depois eu passei a situação diante, não foi mais profissional do sexo oposto, trocar ela, e essa pessoa não caiu mais na escala da Dona Maria. Por exemplo, se tinha que jogar ela na escala da Dona Maria, pulava para outra pessoa. Essa pessoa não teve contato com a Dona Maria mais. Depois de um tempo, ela foi embora para casa. Então, por que eu falo isso? Às vezes, algo que para nós é simples, para o paciente não é. Para o paciente, aquela fala vai machucar ele. Então, a gente tem que saber se policiar nessas coisas, né? E também a gente tem que entender o quê? Se a pessoa está ali, ela está por precisão. Ninguém está ali porque quer. Você acha que eu vou pegar, vou largar minha vida e vou falar, vou passar 15 dias no hospital? Mas nada eu vou fazer, vou deitar lá na cama, deixar os outros me trocar de fralda, dar remédio. Não tem nada para fazer em casa mesmo, vou ficar 15 dias lá no hospital. Ninguém, né, gente? Se alguém faz isso, está muito afastado de Deus. Está precisando conhecer Deus, porque está muito afastado. A gente tem que se policiar nas nossas falas, que às vezes o que para a gente é algo comum, para o paciente não é. Por quê? A gente vai estar lidando com pacientes que são de épocas diferentes, são de tempos diferentes, né? Volto a repetir para vocês. Às vezes, na época deles, mostrar o joelho era uma pouca vergonha. Hoje em dia, nada contra quem usa, tá? As meninas usam shortinho curto, cropped na rua, um corpo sempre mais à mostra. E para todo mundo hoje em dia é normal. Mas às vezes para aquele vozinho, para aquela vozinha que a gente tem dentro de casa, e para aquele paciente idoso, isso é um absurdo, né? Uma imoralidade. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, tá? Então, pensando num modelo de qualidade de vida que foi instituído pela literatura internacional de Lighton, ele entende que a pessoa idosa ela tem 4 dimensões interrelacionadas. São 4 fatores que, eles sendo associados, vão causar um benefício e uma qualidade de vida ótima para esse paciente, né? De boa a ótima. Tem a competência comportamental, que ela vai traduzir o desempenho das pessoas frente às situações da vida, e, portanto, depende do potencial de cada um e das suas experiências e condições de vida, além de valores agregados durante o curso da vida, no desempenho pessoal e influenciado pelo contexto histórico-cultural. Então, o que seria isso? Tudo que a pessoa agregou durante a sua vida inteira. Seus valores, seus conceitos, suas crenças, é a competência comportamental. A condição ambiental, ela vai estar relacionada ao contexto físico, né, ecológico e também construído pelo homem, que vai influenciar as competências adaptativas, algo que a gente consegue mudar com o passar do tempo, que é o emocional, cognitivo e comportamental. Então, os ambientais, né, são fatores que, com o passar do tempo, a gente consegue se ajustar, se adaptar com eles. Já a qualidade de vida percebida, ela vai se refletir na avaliação da própria vida, que também vai estar influenciada pelos valores da pessoa idosa, mas também será agregado pela expectativa pessoal e social. Então, a qualidade de vida percebida é aquilo que o indivíduo consegue perceber que é bom para ele. E o bem-estar subjetivo. Então, vai ser uma satisfação com a própria vida, e essa satisfação vai ser global e específica em relação a um certo aspecto da vida. Ela também vai se refletir nas relações entre condições objetivas, que são ambientais, no meio em qual aquele paciente vive, a competência adaptativa, a percepção da própria qualidade de vida e as 3 dimensões precedentes. Então, o bem-estar subjetivo é como se fosse uma junção das outras 3 esferas da qualidade de vida que a gente viu, juntadas com o ambiente no qual esse paciente vai estar. É fácil alcançar isso? Não. Porque para a gente entender isso de cada um, a gente tem que estar dentro da cabeça dele. E a gente não consegue saber na cabeça de todo mundo, né? Por isso que a gente tem as teorias
que são seguidas nos hospitais. Todo mundo conhece a teoria da Wanda Horta, né? Eu já falei aqui uma vez, mas só para ver se todo mundo conhece. Todo mundo lembra da teoria da Wanda Horta? Ninguém? Ninguém? A Karen disse que não. Mais alguém se lembra, não lembra? O que, professora? A teoria da Wanda Horta. Ai, professora, essa foi a primeira matéria que eu vi, professora, agora vai ser meio difícil. Ixi, falhou. Falhou aí, né? Então, anotem aí. A teoria da Wanda Horta, Básica. ela... Oi? A necessidade básica de um atendimento. Isso. São 3 Entra, esferas. não entra? Entra, porque eu lembro que é a necessidade básica. Ela chegou e a limpeza que ela fez onde estavam os doentes já fez uma revolução boa no local e o pessoal até já animou nos leitos. Esse daí que você está falando é a Florence Nightingale. Aí o que que acontece? Aí ela chegou, fez essa mudança, né, na época, e começou o chefe geral, ela começou a entender que não estava certo o que ele fazia, ela começou a mudar umas coisas basiquinhas que foi longe. A Florence Nightingale, né, ela que instituiu os cuidados de enfermagem. A higienização do ambiente, a higienização dos lençóis, Limpeza. a divisão das pessoas, né, quais pessoas podiam ficar perto de quais. Então, ela fez a gestão de leitos, né, e a organização de asepsia e limpeza hospitalar. A vitamina D, né? Foi interessante, eu lembro. Isso. Ela abriu um buraco na tenda e o sol bateu lá dentro. Aí foi uma revolução boa, eu lembro. Ela percebeu que alguns pacientes que tinham contato com algumas coisas estavam bons, né, melhorando, e outros pacientes estavam só progredindo para a morte, né, tendo um desfecho negativo no seu processo lá de tratamento. Então, através dessas medidas, ela conseguiu salvar boa parte do exército, né? E ela é a nossa prepulsora da enfermagem, digamos assim, né? Ela que começou tudo para que a gente possa seguir esses cuidados hoje. Agora, a Wanda Horta, gente, ela é a prepulsora dos 3 princípios básicos que é seguido praticamente em todas as instituições hospitalares, que é o indivíduo, né, o ser humano, ele se engloba em 3 esferas. É o psicossocial, psicoespiritual e o psicobiológico. O psicobiológico vai estar se referindo à patologia do paciente, que ele está ali para ser tratado e curado. Psicoespiritual é que aquele paciente ele vai ter uma religião, um guia espiritual, enfim, ele tem uma crença, e essa crença tem que ser preservada. Então, de alguma forma, a gente tem que garantir que ele tenha contato com essa crença. E o psicossocial é permitir interação com a família, tá? Dá para ele uma humanização, digamos assim, o tratamento dele ser humanizado. Ele precisa ver a criança. A gente não consegue deixar uma criança entrar no hospital dependendo de qual seja o local que ele esteja, mas a gente tenta intermediar videochamadas, enfim, garantir que essas necessidades do paciente sejam atendidas, tá? Através disso, a gente consegue proporcionar uma qualidade de vida mínima para esse paciente. Não quer dizer que ele está tendo tudo que ele precisa, mas o mínimo que no qual é considerado que ele não pode ficar sem são essas 3 esferas, que é o tratamento de saúde, atendimento espiritual e acompanhamento familiar. É o que se engloba os 3 conceitos de Wanda Horta, tá? Então, todos os hospitais, eles trabalham com essa característica, exceto os hospitais espíritas, que trabalham com a teoria de Levine,
que através do poder espiritual eles conseguem alcançar a cura. Então, tem cultos, tem cultos para todas as religiões. O local que segue a teoria de Levine é o Hospital Espírita André Luiz, né? Que eles têm reuniões, eles têm um trabalho voluntário, eles acreditam que através do poder espiritual conseguem alcançar a cura, tá? Só para vocês terem um pouquinho de noção. O que é? Que é igualmente você falou, já tem tanto tempo, né? Que às vezes vocês não vão lembrar. Então, através da teoria da banda aorta, a gente consegue garantir um mínimo de qualidade de vida para esse paciente. Então, à medida, pelos antecedentes pessoais, né, como histórico genético ou socioeconômico, além da estrutura e traço da personalidade do indivíduo, pelos mecanismos de autorregulação, tanto como senso de significado pessoal, sentido de vida, religiosidade, transcendência, senso de controle e eficácia pessoal e adaptabilidade. Todos esses fatores, eles são levados em consideração para tentar dar uma assistência melhor para esse paciente. Dentro disso, a gente pode abordar algumas situações no cuidado. Isso é mais específico para o home care. Incentivar o paciente a não beber, não fumar, incentivar o paciente a realizar atividades físicas, alimentar-se corretamente, imunizar de acordo com o calendário vacinal para o idoso, usar protetor solar e óculos diariamente para evitar câncer de pele, consultar o médico regularmente, manter um relacionamento tanto social quanto manter o lazer. Então, essas, né, são as condições que são instituídas para a gente garantir uma qualidade de vida para o paciente. Voltando aqui. Professora, mas se o paciente ele ficou exposto lá atrás no sol, quando era novo, ele tomava tanto sol na pele e não usava nada, por que agora ele tem que usar? O máximo que ele conseguir se proteger é melhor para ele. É claro que não dá para voltar atrás do que já foi feito. Se ele fumou 10 anos e começou a parar de fumar agora, se ele bebeu 20 anos e começou a não beber agora, a gente tem que pensar a partir do momento que a gente vai abordar esse paciente para frente, porque o passado não tem como retroceder. A mesma coisa somos nós. Quem é sedentário, a partir do momento que decidiu fazer uma alimentação balanceada, fazer escolhas melhores e caminhar, é dali para frente que vai valer. O passado já não tem como mais a gente mudar. Então, tudo parte desse pressuposto, tá? A gente vai começar a olhar essas questões com o paciente a partir do momento que ele começou. Porque, infelizmente, o passado não tem como mudar. Quem dera se a gente pudesse mudar o passado. Todo mundo ia fazer um monte de coisa diferente aí, né? Ninguém, às vezes, tinha tomado algumas decisões erradas. Enfim, tem muita coisa aí que tem muita gente que queria mudar, né? Então, muita coisa não tem como mudar. O que foi feito, já foi feito. Mas a gente tem que mudar a partir de agora. E eu não vou falar nada de bebida para ninguém achar que eu vou estragar a carreira. Viu, Cecília? Ter filho, meninas, aí não vou falar nada de bebida, de carro mais, não, para vocês poderem festejar sem consciência. Não, até sexta eu não vou falar, não. Não lembro quem foi, a última aula de sexta-feira, falou assim, professora, você só faz a gente ficar com a consciência pesada no final de semana. Não vou falar mais. Agora a gente vai falar de outras coisas. Então, a gente também tem que estimular o paciente, né, a ambientação física e a questão ambiental para o idoso. O que seria isso? A gente tem que estimular ele a se locomover, mas também a gente tem que ver se o ambiente no qual a gente vai fazer com que ele se locomova é seguro. Por quê? Tem um tapete no chão, o paciente idoso anda arrastando o pé. Ele vai embolar nesse tapete, vai cair paciente com tapete, com estante, com tudo que tiver próximo. Então, a gente precisa garantir que o ambiente doméstico seja seguro para ele. Por quê? As lesões, elas se encontram em 7º lugar de causa de morte para pessoas idosas. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente deve encorajar algumas alterações no estilo de vida e no ambiente que esse paciente vai estar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai orientar a família dele sobre uma melhora
né, nessa questão imobiliária, né, de local onde esse paciente vai estar. Então, a primeira coisa que a gente deve atentar é a questão da iluminação. Ela deve ser adequada para o paciente, tá? Não pode ter ofuscamento, que é quando a luz fica piscando, sabe? Se para a gente já é incômodo, imagina para um paciente idoso que já tem uma perda visual, né? Que pode causar uma tontura nele, ele vir cair. Evitar áreas de sombra, porque se tem muita sombra, ele não vai conseguir enxergar direto. Então, a gente deve manter a lâmpada de forma que seja clara, né? Permaneça o local mais ambiente, o ambiente mais iluminado possível, tá? A gente deve diminuir a difusão de luz solar direta, mas como assim, professora? A luz, ela pode bater, sim, no ambiente, mas não diretamente no paciente. Por exemplo, tem a janela, a cama do paciente, o ideal é ficar ao lado da janela, nunca embaixo da janela. Porque aí a luz do sol vai vir e vai torrar o paciente ali debaixo da janela. Aí você vai olhar, o paciente está até moreno, hein? Ah, que gracinha, papai está pegando uma luzinha, uma corzinha. Não, você está matando esse filho, está deixando ele ficar esturricado, né? Porque o sol vai batendo nele e vai esquentar. Então, é importante que ele tenha a estimulação de vitamina D, sim, mas não diretamente, tá? O paciente idoso, seja no local bem arejado, iluminado, que a luz solar, ela entre em contato com ele, mas não fique por um longo período, ela está adequada, tá? A superfície, ela deve ser fosca, no lugar de locais brilhantes, porque o brilho, ele pega com o passar do tempo, tá? O brilho, ele estimula a gente a ficar olhando para ali. Então, o paciente idoso que já tem uma acuidade visual diminuída, né, esse brilho, ele vai atrapalhar ele, principalmente se for noturno. Por quê? O paciente idoso, com as alterações neurológicas, ele perde o senso de noite e dia. Se tiver uma luzinha acesa à noite, ele vai achar que é de dia. Aí ele não vai dormir. Vai ficar o tempo inteiro acordado, olhando para você. E se você não levantar e sair andando? E quando você assustar, ele já cai no chão. Tá? Então, a gente deve evitar locais que reflitam brilho próximo ao leito do paciente idoso, tá? As cores com contraste forte, elas podem ser utilizadas para marcar bordas e de escadas. Por quê? Para evitar a queda. Porque o paciente consegue ver bem as cores escuras, tá? Mesmo com a perda visual, ele consegue ver as cores mais escuras, então fica mais fácil para ele visualizar que é um local de alerta ali, que ele deve tomar mais cuidado. As roupas, elas não podem ser nem muito apertada, nem muito larga. Ela tem que ser confortável, tá? E os sapatos também devem ser confortáveis. Por quê? Principalmente senhora idosa. Quem nunca viu uma senhora idosa andando de salto aí com bolsinha chique na rua? Se tropeçar com um salto, fica mais chique ainda. No Texas. Vocês estão fazendo o que no Texas? Acho que vocês estão vigiando as idosas lá no Texas. Só pode. Deixa eu ver, cadê a Kelly? Ó, Kelly, você tá aí? A Kelly tá aqui? Tá, não. Kelly tá. Ó, Kelly, o Ceci tá falando assim que lá no New Texas tem um monte de senhora idosa com salto. Eu acho que você e o Ceci tá vigiando as senhorinhas idosas lá no New Texas. Para ver se elas estão indo de salto, não tá? Uai, tadinha dela, você não pode nem ir no Texas, mas você tá de olho nela. Porque vocês não iam alugar no ônibus, né? Agora não entendi, vocês estão vigiando elas. É interessante aí, você acabou de falar que eu cheguei na casa de repouso lá, eu pedi para tirar os degraus tudo daquela casa. Eu fiquei três plantão lá, eu vi toda hora um idoso tropeçando lá em mim. Aí eu falei, agora você tira todos aí, porque eu tô cansando de fazer curativo. Você tirar o quê que você falou? Para os degrau lá da casa, de um quarto para o outro, de sala para cozinha, tirou tudo. Tem que ser. Aí depois um senhorzinho que está lá e
ele está até um pouquinho lúcido, ele é engenheiro. Ele me vê, ele bate palma. Ele lembra um pouco, né, da profissão dele, né? Sim. Aí eu pedi para tirar todos os degraus lá, cara. Toda hora uma lenhada lá que eles levavam, Uma tadinho. faína, né, Adriano? Nossa, meu Deus. Não, aí tropeçou no degrau daquele, caiu, bateu a cabeça, traumatismo craniano, aí eu correndo com o É, idoso, né? Mas aí, é isso aí que é interessante, que você acabou de falar, é chegar e observar. Palmas para quem chegar e olhar um negócio desse, o cara vai bater palma, fala, "Nó, menos um problema que eu não vou ter. porque às vezes Parabéns." a pessoa que faz a gestão, ela tem que ter conhecimento de muitas coisas. E às vezes nem sempre quem abre essas casas de repouso é da área, se torna da área Não, depois. né? Não, é verdade. A pessoa não sabe nada. A doninha lá é advogada, né? Então aí sabe nada de Ela primeiro sabe tudo de socorro, nada. legislação, né? De lei, ela sabe de tudo. Ah, de ler, né? Na hora que acontece as coisas lá, já começa a montar os papéis. De lei, ela Mas sabe de tudo, mas agora a questão de segurança para o paciente é nós mesmos que vamos saber, tá? Porque como a gente estuda, a gente está na área, a gente tem mais contato, a gente consegue ver, né? Com mais facilidade. consegue ter uma visão, né? Mais ampla, né? Ter uma visão diferenciada, é isso mesmo que você falou, a gente consegue observar e identificar as falhas, né? Voltando aqui no assunto dos calçados, a gente sempre pede para o paciente idoso para usar calçado antiderrapante, né? E que seja, se tiver que usar um salto por causa que é necessário pelo ortopedista, que use um salto ortopédico, tá? Nada de saltinho alto, não. Porque depois vai tropeçar no tapete, que vai bater na estante, que vai cair tudo no chão, quando a gente chega, a idosa está debaixo da estante, tá? Então, muito cuidado. Outra coisa, objetos pequenos soltos no chão. Se a idosa mora com criança, atentar para isso. Porque criança é danada para deixar Lego no chão, né? Se a gente já cai nos Lego, imagina o idoso. Né? Então, pisou no Lego, leva para o hospital. Okay? Vai machucar mesmo. Animais de estimação. Os animais de estimação, gente, eles são carinhosos. Todo mundo deve ter um cachorro, um gato em casa. O que o cachorro, o gato faz? Transa nas pernas. Paciente idoso, o gato, mas o cachorro vai enrambolar ali e vai jogar o paciente no chão. Então, a gente tenta o quê? Tem um contato com o animal? O paciente tem que estar sentado. Nunca o paciente em pé, tá? Porque senão o cachorro vai embolar nas pernas, senão vai pular para receber o carinho e vai jogar o paciente no chão, tá? Então, essas questões são para proporcionar segurança para o paciente idoso. Agora, a gente vai falar de cada área da casa que a gente pode estar fazendo algumas modificações para melhorias. Então, na sala, a gente deve verificar sofás, poltronas e cadeiras que sejam firmes e fortes e deve ter apoio na lateral para permitir que o idoso possa se levantar e sentar com segurança. A borda dos móveis devem ser arredondadas para evitar que tenha machucados, né, como esbarrões, porque se a gente já anda esbarra e bate na quina da mesa, imagina o idoso que já tem um equilíbrio um pouco alterado, né? Os pisos nunca devem ser encerados, nem presença de carpete ou tapete solto. É ideal retirar, tá? Não encerar os pisos e retirar carpete e tapete, tá? Até porque carpete e tapete, ele acumula o quê? Poeira, né? Tem que ficar no polo periodicamente, porque acumulou poeira e vai causar uma irritação no paciente. Então, já salva 2 pontos aí de uma vez só. O link vai cair, que está 1 minutinho aqui. Vamos entrar vou sair aqui, vocês entram de novo no que está lá no grupo, para a gente ir finalizando a aula aqui, tá? Não seja agora, mas para a gente dar encerramento no último link, tá?